Bem-vindos a mais um talk do evento Coletivo Criativo. É motivo de bastante orgulho para nós estarmos aqui hoje, né, em mais um momento de troca de experiências. Este é um evento que tem por missão mostrar a força da indústria catarinense. Obrigada, Cris. E também porque essas empresas que estão aqui, elas acreditam no poder do coletivo, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Falando de sustentabilidade no âmbito global, né? A gente não está falando aqui da sustentabilidade de curto prazo, e sim de longo prazo. Estou aqui hoje, então, com o Cristiano, founder da Tecnoblue, é um empreendedor, um apaixonado por pessoas e pelo potencial do Brasil. Estou com a Vera Petri, superintendente de operações da Renovil, uma empreendedora, admiradora da educação, gestora de negócios e incentivadora do desenvolvimento de pessoas. E eu sou a Carla Brandão, diretora de mercado. Sou uma long life learner, uma intraempreendedora, entusiasta da inovação e o desenvolvimento de pessoas para a transformação de negócios. Então, nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sustentabilidade. E eu vou dividir aqui com os meus colegas, então, o nosso primeiro questionamento, né? Então, a gente vem falando, né, felizmente, a sustentabilidade entrou na pauta de todas as organizações, dos negócios, dos governos, de todas as entidades, né? Em todas essas esferas, discute-se muito essas iniciativas, né? Então, voltando o nosso olhar aqui para o estado de Santa Catarina, que passos essas indústrias catarinenses e a gente está dando aqui, protagonizando iniciativas nesse sentido da sustentabilidade? Boa tarde, é uma alegria estar aqui. Obviamente que as minhas falas vão ter muita correlação com a Renovil, né, com o que a gente pensa. Eu acho que a sustentabilidade, assim como muitos outros temas, não tem como a gente fugir de algumas ações, não tem como a gente fugir, e a gente não deve, né? Acho que a gente tem que entender que esse é um caminho natural, e seria muito mais legal até que ele realmente seguisse de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila, sem talvez a gente precisar levantar muitas bandeiras ou modismos. A gente tem que falar e fazer aquilo que faz sentido e aquilo que, de verdade, vai tornar as nossas empresas mais admiradas, amadas, mais conectadas com aquilo que os nossos clientes, os nossos colaboradores esperam das nossas empresas. Sempre que eu penso no tema sustentabilidade, eu penso assim, a gente fala sobre isso para quê? Para que as pessoas possam viver mais e possam aproveitar mais a vida. Então, não tem como falar de sustentabilidade sem pensar nas pessoas. E, às vezes, eu chego a pensar assim, isso tem que ser quase que um estado de espírito, né? Tem que ser alguma coisa que flua naturalmente, né? A gente fala, às vezes, de engajamento, vamos engajar as pessoas, as comunidades, as empresas para a sustentabilidade. Seria muito mais legal se a gente pensasse nisso realmente no estado de flow. O flow, ele traz engajamento natural, ele faz com que as pessoas façam as coisas sem levarem para o campo da obrigação. Então, não tem como fugir, nós vamos ter que fazer, e que bom que a gente consiga fazer isso de uma forma muito fluida, muito natural e com muito amor, né? Porque, quando tem amor, tudo fica muito mais legal, né, de a gente conduzir, fica muito mais legal de a gente viver. Pô, salve de palmas, bonito, né? Pô, botar uma conversa com duas mulheres, duas baita mulheres, que gostoso isso, que bom, né? Delícia. Eu acho que a sustentabilidade, né, a gente está aqui num ambiente, né, e acho que vocês estão de frente para um ambiente que é extremamente sustentável e muito alinhado à fala da Vera, né? Tem muito modismo, né, por trás. Então, acho que a gente tem cada vez mais refletir um pouco e também trazer reflexão para quem está ao nosso lado. A gente foi visitar, uns 4 anos atrás, uma empresa que é considerada super sustentável na Holanda, em Amsterdã. Eles vendiam vários produtos, câmeras de banho, alimentos, roupa, um monte de coisa junto.
E aí a gente foi na sede deles em Amsterdã, que é a sede linda, toda bonita, cheia de vidro, árvore, enfim. E aí na mesa estavam vários produtos que eles vendiam, né? E dentre esses produtos tinha um... Como é que chama o negocinho de neném? Um macaquinho? Sim. Pode ser? Bode, né? €1,99 preço de venda na loja. Eu falei, escuta, com todo respeito, isso é sustentável? Né? Quanto é que eles pagaram para esse produto que foi feito em Bangladesh? Né? Quanto é que a pessoa que fez o produto recebeu? Em quais condições que ela produziu aquele produto? Então, esse selo sustentável, a gente, eu acho que sustentabilidade é o que a gente está... É o que os nossos antepassados praticam há muito tempo no nosso estado, especialmente. Né? Quando a gente visita fábricas mais antigas, que é o caso, né, dos lindos prédios da Renovil, por exemplo, a gente vê janelas enormes, né, que deixavam mais ar e mais claridade para as pessoas que trabalhavam lá dentro. Né? A gente vê paredes mais largas para que o inverno, que o frio, que o calor não entrassem tanto. Então, a gente vê as nossas associações de empresas, né, que são clubes maravilhosos. Então, sustentabilidade é a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já teve, que a gente tem de legado na nossa região, que é um privilégio. São poucas regiões no mundo que têm indústria têxtil, confecção centenária. Né? E a gente olhar para frente e falar, pô, a gente vai ter que entender mais de gente, sim, vamos ter que entender mais de consumo, de digital, de indústria mais eficiente, mas vamos ter que entender, que eu acho que é a frase mais bacana que tu trouxeste, Vera, de fazer esse processo, esse projeto, esse caminho ser mais bacana. Então, acho que esse é o ponto mais importante. A sustentabilidade tem que sair de um monte de... Hoje, tu vai em qualquer marca, em qualquer loja, principalmente fora, tudo é algodão sustentável, tudo é verde, tudo não sei o quê, a gente sabe que não é isso. Né? Então, acho que esse é o ponto. A gente tem que entender, né, que o planeta é um só e que, independente do que a gente comercializa, do que a gente produz aqui, ou na China, em Bangladesh, ou em Santa Catarina, esse planeta é o planeta que nós temos, né? E a nossa iniciativa deveria ser de preservá-lo em todos os aspectos, né? Não só no ambiental, mas no social, no econômico, né? Tudo isso faz parte da sustentabilidade. Eu não sei se é porque... eu não sei, não. É porque o meu trabalho é muito voltado para as pessoas, mas eu tenho uma linha de raciocínio assim, e a forma até como a gente conduz na Renovil. Tem alguém sofrendo nesse processo? Tem alguém que, porque alguém está vendendo aquilo por R$1, tem alguém que está sendo lá escravizado, maltratado? Tem. Então, parou por ali. Por isso que eu coloco muito essa coisa do amor, da verdade, do cuidado, sabe? Porque se a gente tiver isso, e se de verdade for um estado de espírito, quer dizer, a gente sente, a gente não convence, a gente está cansado de lei, a gente está cansado de obrigação. Se a gente consegue transformar isso para algo que seja de verdade, com a vontade, que o humano está pensando no humano, e quem é humano pensa no planeta, pensa em tudo, cara, aí sim, aí é o que a gente vai chegar num nível que vai ser fantástico, humano. Legal. Vera e Cris, para a gente falar um pouquinho aqui, então, muito tem, né, se falado sobre sustentabilidade, e a gente sabe que esse caminho da sustentabilidade, que muitos tentam, inclusive, trilhá-lo de forma até um pouco mais solitária, não precisa ser solitário, ele pode ser um caminho colaborativo, né? Dentro disso, pensando que a gente está aqui num estado tão virtuoso, em tantos recursos, né? Recursos e até empresas dentro desse mesmo polo que a gente vive aqui, qual é o legado que a gente deixa, né, para futuras gerações, tendo tudo isso, né, todas essas práticas que a gente vem fazendo, todas essas preocupações com o ser humano, na visão de vocês? Eu penso que, de novo, se a gente não cuidar do ser humano, a gente não vai estar cuidando de nada. Então, se a gente tiver ações que sejam sustentadas e sustentáveis no decorrer do tempo, a gente vai ter condições de atender tudo isso com responsabilidade, com confiança. A gente fica melhor naquilo que a gente treina mais, né? Uma vez uma mestra me ensinou isso e eu nunca esqueci. E eu acho que também nesse quesito da colaboração, nós ainda vamos ter que treinar muito
A gente ainda diz que a gente ainda está muito no falar, acho que está daqui para fora, essa coisa da colaboração. Então, nós somos treinados por muito tempo a ser competitivos, a guerrear, a brigar, a tratar o concorrente como realmente o inimigo. Então, a gente tem um longo caminho, na minha visão, ainda sobre isso. Tipo, isso que está acontecendo aqui, eu acho que é uma iniciativa fantástica, maravilhosa, mas eu quero ver esse sentimento de colaboração vivo quando, por exemplo, o dólar estiver a R$4, quando eu tiver, sabe, outras condições que talvez não sejam tão favoráveis. Talvez seja uma crítica um pouco ácida, mas eu penso assim, sabe quando que a gente vai entender se a gente está no nível legal de colaboração? Quando, dentro da nossa empresa, a gente já tiver equipes trabalhando com esse sentimento do colaborar num nível muito avançado. Isso é um processo top-down, onde o ego cai, onde o sentimento de herói cai, onde, de verdade, eu olho para o meu quintal, eu olho para o meu concorrente e digo, vem cá, vamos fazer parcerias de verdade. É quando eu vou voltar a falar aqui do dólar, quando o cara que compra o tecido da gente, que o ano está sendo maravilhoso para a maioria das empresas que estão aqui, quando o cara disse assim, não, de verdade, as condições mudaram, as variáveis mudaram, mas, de verdade, eu sou colaborativo e eu vou continuar comprando na empresa, na indústria brasileira, porque eu quero que a indústria brasileira tenha êxito, ela cresça, ela ocupe seu espaço e seja altamente demandada. Isso, para mim, assim, a gente vai ter esse atestado do nosso nível de colaborar quando as variáveis mudarem e a gente continuar colaborando. Muito bom. Eu acho que a gente tem o privilégio, né? A indústria têxtil, que a gente chama a grande indústria da moda, têxtil, confecção, enfim. A gente tem o privilégio de ser, talvez, o primeiro emprego, o primeiro empreendedorismo com menor investimento. Né? Com uma máquina de costura usada, que custa talvez menos de R$1.000, eu posso começar nesse negócio. Né? A Lancaster estava ontem aqui, eles estão vendo, né, malha personalizada, 5 metros, 5 quilos de malha. Né? Tem muita gente que fala mal do Brás, e eu também me incluía nisso até muitos anos atrás, quando eu fui no Brás conhecer a Feira da Madrugada. Né? E aí é fácil a gente criticar, mas quando a gente não tem o que comer, ou não tem o que dar para os nossos filhos, né, a gente pega R$50, vai de madrugada, compra produto falsificado, revende por 100, isso vai criando um ciclo, mas ninguém quer continuar trabalhando de madrugada a céu aberto. Né? Eles vão depois para a banca, depois vão para o boxe e assim por diante. Então, a gente tem um privilégio de pertencer a uma grande indústria, é a segunda maior empregadora do Brasil, no Estado é a maior empregadora, é a segunda que mais arrecada impostos, de pertencer a uma indústria que tem uma barreira de entrada pequena e que pode ser uma mola propulsora para um país muito melhor. Justamente. Né? Esse é um ponto. O outro ponto, assim, a gente tem, de novo, um baita legado. A gente está, seguramente, numa das 5 melhores regiões do mundo para desenvolver a indústria da moda. Né? Seguramente. Então, só depende da gente, né? da gente estar junto aqui, conversando, trocando, dialogando, colaborando, e tendo uma federação que, né, o Marcelo está aqui, ele falou ainda há pouco, ontem já estava o Fiatos, o Fabrício, com a Amélia aqui. Essa federação vai transformar. A gente fez um exercício semana passada de 11 empresas que estão no Priori, que é um warm-up dessa nova Business School da Fiesc, onde 11 empresas misturadas estavam falando o que a gente vai criar junto. Já saiu de lá o projeto tipo assim, ó, vamos fazer uma plataforma de compras conjunta, vamos fazer um canal de venda conjunto que a gente gere, vamos fazer, quem sabe, aí vocês que entendem mais, Ricardo, André, enfim, quanto é que custa fazer uma fiação de celulose? Custa 3, 4, 5 bilhões, é impossível de fazer? Sozinho talvez se juntar 30, 40, 50 empresas com o CNI, com o Fiesc, sai. E a gente tenha a obrigação. Eu tive o privilégio de, há 45 dias atrás, conhecer o Mato Grosso, que era uma vergonha, não tinha ido lá ainda. A gente tem a obrigação, a partir daquela capacidade, daquela terra, daquela água, sol, da tecnologia deles, do amor que eles têm para aquela terra, pelo domínio do know-how inteiro, a gente tem a obrigação, daí para frente, fazer bem feito. E esse país tem a obrigação de ser a grande indústria da moda realmente sustentável, feliz do mundo. Só depende da gente. É verdade. Tem um outro ponto também que é interessante colocar, no legado que a gente deixa, né, para gerações futuras em relação à educação,
porque nós aqui, desse ecossistema têxtil, a gente tem instituições que podem preparar muitas pessoas, né? Então, eu entendo que nós, empresas, podemos fazer parcerias, podemos desenvolver, incentivar muito mais a educação do que a gente vem incentivando. Eu acho que aqui tem uma excelente oportunidade, existe mão de obra, né, que precisa desse conhecimento, e a gente é detentor de conhecimento, por que não compartilhar isso com essas instituições de ensino que hoje são formais, mas que elas não precisam ser formais na sua essência? Essas pessoas que estão chegando hoje, mais jovens, que têm uma outra dinâmica de estudos, por que a gente não compartilha esse nosso conhecimento com esses futuros profissionais de uma forma dinâmica, muito mais adequada para aquela realidade das pessoas, né? Entendo que a vertente da educação é uma excelente forma de a gente fomentar a sustentabilidade pensando no futuro, inclusive da nossa cadeia têxtil, né? Que hoje em dia tão escassos profissionais para muitas frentes de trabalho que a gente vem vivendo, né? Legal. Pessoal, então, para finalizar aqui, né, como uma das últimas questões, eu ia trazer para vocês, em relação à nossa jornada empreendedora aqui nas nossas empresas, quais são os aprendizados que vocês trouxeram, ou que poderiam trazer ou compartilhar de outras empresas nessa jornada na busca pela sustentabilidade? Os exemplos estão aí, né? Acho que, felizmente, né, a gente tem condições e tem recursos para a gente estar em contato com muitas empresas e vendo o que todo mundo está fazendo. E acho que tem muita coisa legal acontecendo. E eu vou linkar essa minha resposta com o que você falou antes do legado, né? Que eu acho que o que a gente está mais percebendo, assim, tem uma coisa que está muito forte nos empreendedores, nos executivos, nas equipes, que é essa coisa de deixar o legado. E eu acho que, de verdade, quando a gente tem essa coisa de que eu estou aqui hoje ajudando e honrando a história de quem veio antes de mim, né? Quando eu olho para a Renovil, uma empresa quase centenária, eu sinto muito amor em dizer assim, que bom, eu estou aqui hoje passando por essa empresa, contribuindo de uma certa forma, honrando a história daqueles que vieram antes de mim. E isso é o legado que eu gostaria que a nossa equipe deixasse, que quem está hoje nas nossas empresas também tivessem esse sentimento. Porque o que a gente está? A gente está aqui só de passagem, a gente quer deixar isso para alguém. Eu quero ver um neto, um bisneto meu falando que ele usa um tecido da Renovil, que né, teve a avó trabalhando lá. Então, essa coisa do legado, eu acho que é o que está muito latente, está gostoso de ouvir. E se todo mundo fazer o que está falando, cara, ninguém vai segurar as nossas empresas, porque nós temos gente competente, nós temos amor por isso está no nosso sangue, né? Não é uma coisa que é forçada, é deliciosa. A gente tem exemplos maravilhosos. Se todo mundo falar e fazer o que está falando, levar isso adiante, conseguir, pela educação, né, transferir tudo isso para as nossas equipes, para a comunidade, não tem quem vai nos segurar, né? Essa é a verdade. É exatamente isso, Vera. E aí, pessoal, vai uma... Eu sou muito chato para algumas coisas. Vai uma crítica para todo mundo aqui, né? Quanto que cada um de nós está doando o nosso tempo para ir na escola vizinha aqui e falar um pouco sobre economia, sobre a sua empresa, sobre o futuro, sobre o trabalho. Né? Quanto que a gente está, como executivo, participando de outros projetos com outras pessoas. Uhum. Quanto que a gente está, como executivo e empresário, participando da cocriação da Fiesc, do sindicato, sabe? Porque, senão, é que nem aquele cara que mora em apartamento que não vai na reunião de condomínio e só reclama. Então, hoje, essa facilidade digital que a gente vive hoje, cada um, né, tem condições de comunicar com quem quiser, a gente tem que aproveitar isso para o bem. Então, qualquer pessoa que é aluno, que está começando o trabalho, ou já é empreendedor, ou intraempreendedor, tem condições de se desenvolver muito e de fazer a diferença. Né? Acho que esse é o ponto. Todo o legado, né, Vera, da Renovil, que são... Pô, a gente tem nesse estado, acho que quase 10 empresas entre centenárias e quase centenárias. É um negócio espetacular. Acho que não tem no mundo isso, né? Verdade. Mas talvez de todos os legados, né, que veio de seriedade, qualidade, tecnologia, cuidar com as pessoas, não sei o quê, várias coisas muito boas,
né, a gente tem outras a desenvolver. Então, essa cooperação, esse estar junto, esse ajudar a fazer, né, em conjunto, isso a gente não teve. Esse não é o legado que a gente teve, era um concorrendo com o outro. Vamos aprender sobre isso e vamos deixar melhor. Ótimo. É um excelente exemplo esse que você nos instigou, né, Cristiano, o que cada um de nós está fazendo. A gente tem uns projetos muito legais lá na Texnel, e um deles, que a gente tem um carinho muito especial, é o Texnel Educa, onde a gente tem uma escola lá ao lado da fábrica, e nossos gestores, nossos colaboradores, vão o ano inteiro lá nessa escola, uma vez por mês, dar uma aula sobre empreendedorismo, finanças, marketing, mostrar como funciona uma expedição, como que é uma área comercial, como que é uma área financeira, né? Mostrar como é que funciona a fábrica. E aí a gente vê assim, o quanto que isso desperta nesses jovens o desejo de trabalhar, né, numa indústria, de ver como é que são os processos já desde cedo. Isso é muito interessante, né? Legal. Eu vou comentar, desculpa, assim, né, a gente sempre ouve falar, né, que eu passava na frente da companhia Hering, passava na frente da Renault, e queria um dia trabalhar lá, histórias dos avós, né, dos tios, né, e que a gente veio perdendo isso. A gente veio perdendo isso por problema nosso. Porque grandes marcas mundiais, não só de luxo, como grandes marcas mundiais da moda, as pessoas querem trabalhar lá. Então, a gente que tem que criar esse ambiente novo, esse momento novo, para que os nossos filhos e netos queiram trabalhar nessa indústria que é muito rica, e muito próspera e muito sustentável. Só depende da gente. E acho que assim, falar do trabalho como algo que realmente faz muita diferença na vida de um ser humano, né? Tem um autor, que é o Khalil Gibran, que ele fala que o trabalho é o amor tornado visível. Isso é verdade. Quando a gente consegue passar isso para as pessoas, para os nossos filhos, para quem convive com a gente passa a dar ao trabalho mais sentido, né? E as pessoas aprendem a gostar daquilo. Então, claro, se eu chegar em casa falando mal do meu trabalho, provavelmente a minha filha não vai gostar de trabalhar. Mas se eu levar para ela esse lado positivo do trabalho, né, das oportunidades de desenvolvimento, se torna uma coisa muito legal. Mas só para aproveitar ali a coisa do tempo, né? Nós não temos tempo. Se a gente perguntar aqui, quem tem tempo sobrando? Ninguém vai ter. A nossa agenda é extremamente corrida. Mas se a gente está, de verdade, com isso, como esses temas estão dentro do nosso propósito, do nosso legado, aquilo que a gente acredita, nós vamos ter tempo na nossa agenda para cuidar disso também, né? Nós estamos aqui só de passagem, então, que legal. Qual é a história que a gente quer que contem da gente, das nossas empresas, daqui a um tempo? Isso só vai ter valor se hoje tiver valor para a gente. E conceder tempo para isso é dar valor ao assunto, é dar valor ao tema. Exato. Visão de longo prazo, pensando hoje, né? Legal. Agora, é uma provocação para nós três aqui. Tudo bem, a gente fala sobre sustentabilidade, um olhar romântico sobre a sustentabilidade, todo mundo quer ser verde, quer ser green, quer ter educação e tudo. Mas é possível ter sustentabilidade e usar a sustentabilidade para conseguir uma vantagem competitiva? Acho que ainda mais nesse estado, né, e no Brasil. Acho que a gente tem um potencial gigantesco. É só a gente saber aproveitar. Se a gente, né, eu acho que esse coletivo que a gente está começando a realizar aqui, ele tem que ser um coletivo que daqui a pouco vai para dentro das nossas empresas, né, vai para dentro das nossas fábricas, vai para dentro de shoppings, né, e etc. e tal. Porque, se a gente olhar, as nossas empresas estão cada vez... Como a gente tem esse aprendizado, esse legado de décadas, né, a gente já vive muito disso, né? Então, a gente já está à frente do processo. É só a gente conseguir comunicar melhor, fazer o passo a passo bem feito. E, assim, pessoal, quando eu olho para as duas aqui, né? Aliás, parabéns para o Armando, para o Márcio, para o Ricardo, terem pessoas tão especiais, mulheres, em cargos de liderança na companhia. Mas, quando eu olho para o brilho nos olhos de vocês, né, isso faz toda a diferença. Né? Então, só essa questão do selo verde, de um monte de mania, eu sou muito chato, eu gosto de jornal em papel ainda, então eu estou ficando... Acho que já passei do... Né? Mas eu não gosto de modismo, eu gosto de realidade, de fato concreto, de história para contar. E a gente tem muita história para contar, né? E muita para escrever. Então, acho que esse é o ponto maravilhoso que a gente está vivendo. Legal. A vida ela tem importância e vai ter sempre, né?
Então, sem dúvida, eu acho que é um assunto que torna a empresa mais competitiva, porque quando a gente fala de sustentabilidade, de maneira bem ampla, bem completa, a gente está falando sobre a vida. E nada mais importante do que a vida. Legal. Eu penso também que, nesse aspecto da sustentabilidade, é muito importante a gente sempre ter em mente que a sustentabilidade ela vai fazer sentido se ela, de alguma forma, conseguir atingir o nosso cliente, né? Ele tem que fazer sentido para o cliente. A mola propulsora para tudo que a gente faz, né, nesses aspectos social, ambiental e tudo, precisa também ser puxada pelo cliente, né? Porque de nada adianta você ter produtos no teu portfólio que sejam verdes e tudo mais, mas eles não são aderentes às necessidades de mercado. Então, tem que ter esse link, sim, com o que está acontecendo lá no comportamento do consumidor, para que isso faça sentido e ele consiga incorporar também isso no dia a dia. E a gente também, enquanto empresa, precisa mapear quais são esses comportamentos que estão mudando para conseguir inserir novos produtos, novos diferenciais, serviços e tudo mais, né? Felizmente, a gente está mais próximo dos nossos clientes, né? E o que eu percebo assim, que já está chegando uma fase em que a gente vai precisar falar muito menos. Por quê? O cliente ele chega na nossa empresa, ele chega nos nossos espaços, ele conversa com as nossas pessoas, não só as pessoas que estão ali o atendendo no desenvolvimento, né, na venda, mas ele vai para as nossas áreas produtivas e lá ele sente se aquilo que a gente está colocando no mural, se aquilo que está na nossa rede social, ou até aquilo que a gente, quando recebe, né, recebe na empresa, propaga, é verdade. E eu acho que o cliente sentindo, tudo se torna mais verdadeiro, né? E onde tem verdade, a gente economiza a saliva, né? As pessoas sentem, elas percebem, elas estão em casa, elas valorizam, e elas até te perdoam se você está errando, mas elas querem a verdade. Então, isso é muito legal. Eu acho que essa relação, e aí é uma outra coisa, a gente vai mudando, né? Graças a Deus que o ser humano ele é adaptável, né? E isso que nos trouxe até aqui, então, isso para a gente é um privilégio. Mas, assim, eu não gosto mais de falar da minha relação com o fornecedor ou com o cliente. A gente fala uma relação com o parceiro. E a gente está tendo a condição, que eu acho que, graças a Deus, quando começam a fazer isso, né, de escolher o cliente que a gente não quer trabalhar e não vai trabalhar. Porque, assim, não dá mais para a gente construir. O nosso cliente, o cliente de todos nós aqui, é o consumidor final, que vai escolher comprar aquele produto ou não. Naquele produto tem tecido, tem malha, tem aviamento, tem pessoas, tem costura, tem modelagem, tem design, tem um monte de coisa. Então, se esse todo não for bem feito, de forma harmônica e bacana, não faz sentido. Essa relação com o cliente fala, eu quero pagar tanto, não, vamos conversar junto, vamos desenvolver junto, sabe? Esse é um ponto que é fundamental. A indústria alemã, que nos ensinou tanto, né, é o berço de uma Audi, de uma BMW, de uma Mercedes, enfim, de Porsche, porque a cadeia se desenvolveu nesse sentido, né? Então, a gente tem uma cadeia espetacular aqui, né? Só depende da gente ser, eu diria, perto de imbatível em alguns anos, sabe? Porque a gente é humilde. A gente quer aprender, a gente gosta de aprender, a gente gosta de pessoas. Então, isso vai nos levar longe, né? Legal. O Cristiano e Vera, na percepção de vocês, vem mudando esse olhar do cliente e ele consegue perceber a sustentabilidade incorporada mesmo dentro das organizações de vocês? Eu percebo que sim, né? É uma coisa que como eu te disse, hoje as pessoas, pelo menos aqueles clientes que vão lá, que são muitos, né? Que a gente recebe do Brasil inteiro, eu sinto muito isso, sabe? Que o cara chega, ele quer de verdade sentir o que a gente está vivendo. Ele quer de verdade perceber. Ele não quer que eu conte para ele. Ele quer ir lá e se certificar por ele mesmo. Então, eu acho que sim, sabe? Eu só trocaria, eu acho aqui, ó, e não precisa responder, né? Quem de nós paga 10% a mais por um produto de alto consumo e que é sustentável? Ou 15% a mais. Quem paga mais R$5 uma passagem aérea para plantar mais uma árvore? Ninguém. Pouquíssimos. Eu acho que a gente tem que trocar a sustentabilidade por verdade. Sabe? Quando as pessoas vão na Renovil, elas sentem verdade no que está lá, elas sentem carinho das pessoas, elas sentem paixão. Então, é só esse o ponto, sabe? A gente caminha assim, e assim, a gente tem que ser mais brasileiro e parar de escutar besteira. Né? Quando eu vejo aquele presidente francês falar, eu não escuto mais.
Porque quem já foi para a França sabe que não tem nem 5% de floresta lá. Olha aqui para trás. A gente teve que destruir uma parte do refeitório porque invadiu 2 metros de uma área que estava 40 metros de um riacho. Né? E ótimo que seja assim. Então, o Brasil é o país mais verde do mundo, o maior ecossistema do mundo, preservado. Vamos dar mais valor para isso. Sabe, esse é o ponto. A gente tem que dar mais valor para o nosso país. Verdade. Bacana, pessoal. Já esgotamos aqui o nosso tempo. Foi um talk muito gostoso. Muito obrigada aos meus companheiros aqui, os meus colegas. Obrigada a todos que nos ouviram e dispensaram esse tempo para estar aqui conosco hoje. Obrigada. Desculpa, Vera, mas só queria falar uma coisa. Eu estou com o Ed Moura. Ed, vem cá um pouquinho, por favor. O Ed é o meu primeiro sócio aqui na Tecnoblue. Veio de São Paulo há 20 anos atrás para o projeto quando a Artex comprou a Santista. Né? E ele veio para cá para fazer a mudança e coisa, depois escolheu ficar aqui. Então, quando a gente fala de um país, de um estado, o nosso maior desafio, pessoal, é fazer com que as pessoas daqui ou de fora, não só os nossos filhos, não só que as pessoas escolham vir para cá. Porque o Ed é um cara que trouxe um PIB espetacular para Santa Catarina. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir manter aqui, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer de fora, melhor vai ser o nosso estado no futuro. Por que tu escolheu esse vir para Santa Catarina 20 anos atrás? Bom, primeiro eu fui empurrado para cá, né? Não, mas assim, quando eu decidi, eu queria dar um outro rumo para a minha vida. Eu já sabia da qualidade de vida comparado ao momento lá que estava em São Paulo. Então, houve ali uma combinação entre o que eu queria para a minha vida particular e a minha vida profissional. Eu sentia bastante espaço, né, para contribuir aqui. E isso me fez vir para cá. É óbvio que toda mudança, estou falando aí de 25 anos atrás, trazia um pouco de medo, mas pela cultura, por uma série de coisas, né? Mas no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu vi um mundo de oportunidades. Tanto é verdade que eu vim por questões profissionais, alinhado ao pessoal, e no meu primeiro ano aqui deu tudo errado do que eu imaginava profissionalmente. E o que é normal é a gente voltar, né? Porque é a zona de conforto. Volta onde eu estava, lá tinha oportunidade de voltar. E eu defini que não, né? Eu derrubei a ponte e falei, não, vou continuar aqui. Aqui eu vi as oportunidades e eu acho que eu fiz o caminho certo. Então, é um estado maravilhoso. A gente hoje ainda tem muita relação com outras pessoas de lá, das mesmas entidades que a gente está, da moda, do setor. E a gente vê que aqui é um setor de destaque. As pessoas são diferentes, né? O que o Cris falou, existe muita verdade, é óbvio que tem muito a fazer. E se vocês me permitem falar um pouquinho do tema, até o Ricardo, que é nosso parceiro também lá no Sintex, é uma novidade. Esse tema de sustentabilidade ele vem incomodando por 2 aspectos. Primeiro, que é uma realidade que a gente está vivendo, um problema ambiental. Não adianta a gente virar as costas para isso, independente de quem ocasiona. E a nossa indústria está sendo bombardeada no mundo, né? A indústria que eu digo da moda, do setor, com relação a esse tema. Um pouco por responsabilidade nossa, porque a gente não comunica nada. E eu venho da indústria têxtil, desde quando eu me conheço por gente, e eu sei como eram os ambientes de trabalho há 30 anos atrás e como é hoje. Tecnologias, as mudanças, consumos de energia, de água e muita coisa. O lado pessoal, ambiental, a sustentabilidade que a gente fala, social, né, também, tecnológica e ambiental, e a gente não comunica nada. Então, ontem, lá no Sintex, a gente decidiu que nós vamos começar um movimento, não só de comunicação, mas de ações conjugadas com todas as empresas que quiserem, dentro do Sintex, para ações conjuntas, olhando o tema específico, sustentabilidade ambiental, emissão de gases, essas coisas, tá? E tentar, junto com a Fiesc, montar um balanço social ambiental,
Então, nós vamos levar essa proposta também para o Juliano. Eu acho que a gente tem que começar. Não vai sair muito certo, né, Ricardo? No começo dá um pouquinho de confusão, mas a gente tem muita fé que esse é o caminho. Tá? Obrigado. Maravilha, pessoal. Obrigado a vocês. Parabéns. Valeu, Adi. Valeu. Obrigada, pessoal.